Bom, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nesta sexta-feira, falando sobre draft da NFL, né? Ontem a gente teve o primeiro round rolando, né? Um primeiro round com algumas surpresas, né? Tivemos algumas escolhas que chamaram bastante atenção, né? Los Angeles Rams, Arizona Cardinals, né? Tivemos aí uma galerinha roubando a cena nesse primeiro round. O próprio Jets também, né, com a segunda escolha, acabou gerando um certo burburinho, né, por não ter ido de Jarvis Reese e ter ido de David Bailey, que na minha opinião nem foi tão absurdo assim. Eu tô vendo muita gente pintando o Jets como maluco por não ter ido de Jarvis Reese. Acho que a galera tá dando uma subestimada no David Bailey, tá? Eu entendo que o teto do Jarvis Reese é maior, mas o David Bailey é muito bom, tá? Muito bom. Gosto muito do David Bailey. Inclusive, tem vídeo aqui no canal onde eu cravei que o David Bailey seria a segunda escolha, hein? Eu falei. No meu mock, eu fui de Jarvis Reese? Fui de Jarvis Reese. Mas tem registros onde eu dei uma de mãe de Ná e cravei David Bailey em Nova York. Então, escuta quando eu falo, hein? Escuta quando eu falo. Enfim, tivemos algumas surpresazinhas, tivemos algumas escolhas que saíram um pouco do script, mas também tivemos algumas escolhas que meio que seguiram o que era esperado. Enfim, vamos aqui falar sobre o draft, e aí qual que vai ser o tema, qual que vai ser a dinâmica desse vídeo? Eu vou listar e comentar com vocês as melhores e piores escolhas da primeira rodada do draft da NFL, na minha opinião. E aí você vai falar, Luiz, né? Eu virei a Lois Lane. Luiz, o que faz uma escolha ser boa, o que faz uma escolha ser ruim pra você? Cara, pra mim é bem simples. Se você tem uma escolha baixa e você pega um prospecto top, por exemplo, vamos supor que você tenha a pick 11 e você consiga o melhor prospecto da classe com a pick 11. Você fez uma baita escolha. Entendeu? Agora, se você tem uma pick alta, vamos supor, você tem a pick 15 e você pega um prospecto que não tá nem entre os 60 melhores, você fez uma escolha ruim, na minha concepção. Ou, por exemplo, vamos supor que você tem a pick 10 e o melhor prospecto da classe tá disponível. E você, ao invés de pegar o melhor prospecto da classe, pega outro. Você fez uma escolha ruim. Por quê? Custo de oportunidade. Você desperdiçou a chance de ter o melhor prospecto da classe, entendeu? Só nessa minha explicação, você já pescou, né, algumas escolhazinhas que vão estar nesse vídeo, né? Então, pra mim, basicamente é isso que define uma escolha boa e uma escolha ruim, tá? É o critério universal? Não, mas é o meu critério e é ele que eu vou utilizar nesse vídeo. Então, vamos aqui para as melhores e piores escolhas da primeira rodada do draft da NFL. Lembrando, né, pra você aí, né, que não é inscrito, se inscreva, deixa o like, comenta a sua opinião, que é muito importante, e vamos começar. Já vamos começar com a primeira escolha geral, né, que foi a escolha do Raiders. Foram de Fernando Mendonça, que foi uma ótima escolha, né, uma necessidade latente do time. O Raiders, há anos, vem buscando um quarterback para chamar de seu, e conseguiu o melhor quarterback da classe. O Mendonça é um quarterback espetacular, maravilhoso, é um prospecto nível Andrew Luck, nível Trevor Lawrence, nível Joe Burrow? Não é. Mas ele é um bom prospecto, bom quarterback. Tem potencial de ser um quarterback titular na NFL por muito tempo, né? Tanto que a minha comparação com ele é com o Kirk Cousins, que é exatamente isso. Um quarterback que nunca foi um quarterback, meu Deus, que quarterback maravilhoso, mas sempre foi um quarterback muito sólido, titular por anos em Minnesota, chegando a brigar por MVP, jogando em Minnesota, né? Então eu acho que o Mendonça, ele é mais ou menos essa pegada. E é uma escolha muito boa, não tem como falar que não é uma escolha muito boa, uma escolha maravilhosa, por isso que fica aqui como uma das melhores escolhas. Outra escolha que fica aqui na prateleira de melhores é o Giants pegando o Jarvis Reese na 5, né? O Jarvis Reese, ele era cotado para sair no máximo no top 3. Ele era dado como uma escolha certa na 2 pelo Jets, mas o Jets acabou indo de David Bailey, né? Eu já falei, né, que eu gosto do David Bailey, não acho que foi uma escolha ruim. O Jarvis Reese tem mais teto do que o David Bailey, mas o David Bailey tem mais piso, ou seja, a entrega imediata do Bailey tende a ser melhor do que a do Jarvis Reese, né? Então a escolha do Jets deve ter sido pensando nisso, né? Eu quero um edge
que impacte de início. Pegaram o David Bailey. Não consigo achar a escolha ruim, mas o Ray Reese sobrar na 5 pro Giants é um puta de um steal. O Ray Reese é um senhor prospecto, né? Um linebacker extremamente versátil, inteligente, atlético. Cara, ele é muito bom. Ele é muito bom, sabe? Eu gosto demais dele. Tem um físico muito bom, ótimos instintos, forte, cara, bom tacleador. Ele é excelente, entendeu? Tem um teto muito alto, né? Tem um potencial muito bom. E o Giants pegou esse cara na 5. Então, por ter pego um prospecto top 3, top 2 na 5, o Giants, obviamente, fez uma ótima escolha. Então, fica entre as melhores. Outra escolha muito boa foi o Commanders pegando o Sonny Styles na 7. O Sonny Styles era outro que estava cotado para sair no top 5 e o Commanders consegue pegar o cara na 7. Né? Um excelente linebacker. Gosto muito dele. É um cara que já jogou como safety, então ele tem uma boa capacidade de cobrir o fundo do campo. Ótima envergadura, físico contra o jogo terrestre, bom tacleador também. Gosto muito dele. Às vezes eu acho que ele exagera na agressividade, que às vezes ele passa um pouquinho do ponto. Mas é normal também pra idade, né? Menino é novo, vai evoluir, vai amadurecer, vai ser mais inteligente. Irmão, o Sonny Styles na mão do Dan Quinn vai ser coisa linda, tá? Vai ser coisa linda. Então, Sonny Styles, sem dúvida, foi uma baita escolha aqui do Commanders na 7. Na 8 também tivemos uma escolha muito boa, que foi o Jordan Tyson indo pro Saints, né? O Jordan Tyson, na minha opinião, era o melhor wide receiver dessa classe. O que pega no Jordan Tyson, e foi o que fez ele cair pra 8, é a questão das lesões, né? Um cara que se machucou muito, né, em todos os seus anos no college. Só que mesmo com um monte de lesão, cara, ele terminou as últimas 2 temporadas com 136 recepções para 1.812 jardas. Em 21 jogos foram 18 touchdowns. Então assim, o potencial desse moleque é um absurdo. Um absurdo, sabe? É um cara explosivo, uma ameaça absurda vertical, né? Tem ele tem um contorcionismo ali que é um absurdo, sabe? É um cara que é muito bom em bola contestada, consegue recepção difícil com uma facilidade extrema, boas mãos, corre bem rota, sabe? Ele é excelente, cara. Pra mim ele é muito bom, melhor wide receiver da classe. E o Saints precisava de um wide receiver 2, né? Porque a única opção que o Tyler Shough tem pra passar a bola é o Chris Olave. É a única opção. Então, até pra ver o que de fato tem no Tyler Shough, era legal pegar um outro wide receiver. E o Saints pegou simplesmente o melhor da classe. Então, Saints pegando o Jordan Tyson na 8, golaço. Outro golaço, e esse pra mim foi o maior golaço do draft, assim, pra mim. Pergunta, Luiz, melhor escolha do draft? Pra mim não tem discussão. A melhor escolha do draft, o grande steal desse draft, foi o Cowboys subindo pra 11, né? Subindo, né, com Miami e pegando o Caleb Downs. Pra mim, essa foi disparada a melhor escolha. O Caleb Downs é o melhor prospecto dessa classe, na minha opinião. E eu acho que na opinião da maioria, né? Prospecto absurdo, um safety incrível, um cara com ótimos instintos, ótimo físico, agressivo, inteligente, bom comunicador, puta líder. É um cara que chega no time e muda a defesa. E se tinha um time que precisava de um cara desse, era o Dallas Cowboys, que temporada passada teve uma defesa horrorosa. Dallas teve a 3ª pior defesa da temporada passada e tiveram a pior defesa contra o passe. Então esse time sair do draft com o melhor prospecto da classe, que é um prospecto de uma posição absurdamente carente no time, esse time pra mim fez a melhor escolha. Pra mim não tem nem dúvida, cara. Pra mim nem cabe debate. Caleb Downs na 11, cara, gol de placa de Dallas, né? Dallas, que inclusive vai aparecer aqui de novo, tá? Na minha opinião, Dallas sai desse primeiro round como o maior vencedor, tá? E falem de Jerry Jones, hein? Falem do velho. O velho foi bem agora. O velho foi bem. O Caleb Downs é muito bom, cara. Eu sou muito fã desse cara. Mano, você vai ver, o impacto desse cara nessa defesa de Dallas vai ser imediato, mano. Então, pra mim, ele na 11, golaço. Outro golaço, né? Tampa Bay pegando o Ruben Ben Jr. na 15. Que golaço de Tampa Bay, hein? Que golaço, né, bicho? Pra mim, briga pra ser o melhor edge da classe, Ruben Ben. Eu sei que tem todas as questões do braço dele não ser, né, o mais longo do mundo. Na verdade, muito pelo contrário, né, ele tem um bracinho meio de dinossauro. Mas, deixando de lado a questão do braço dele, do tamanho do braço dele,
Irmão, Ruben Ben, ele é um absurdo de edge. Agressivo, físico pra caramba, um ótimo primeiro passo, explosivo. Ele é um monstro, cara. Ele é um monstro. Monstro. Tem um bom trabalho de quadril. Cara, ele é excelente, bicho. Ele é excelente. O que falta pra ele é envergadura. É o que falta pra ele. Se ele tivesse uma envergadura boa, ele seria a top 3 desse draft. Seria a terceira escolha desse draft. Ou segunda. Mas, por ele ter um braço mais curto, ele caiu. E caiu no colinho de Tampa Bay, que vai ter um monstro nas mãos, né? O Todd Bowles vai... Cara, que presentão pro Todd Bowles, hein? Que presentão, cara. Ele é muito bom. Sou muito fã do Ruben Ben. E ele sair na 15, cara. Que steal. Voltando a falar de Dallas, que como eu falei, pra mim foi o maior vencedor desse primeiro round. Outra escolha maravilhosa de Dallas foi a 23, né, cara? Dallas sair dessa primeira rodada com Caleb Downs na 11 e com Malachi Lawrence na 23... Irmão, que show que Dallas deu, né? O Malachi Lawrence chega pra ser um edge de impacto nessa linha de Dallas, que foi reforçada, né? Que foi reforçada com o Rasha Gary e o Ezerauki, né? Então, ele chega pra ser um complemento pra esses dois, e eu tenho certeza que é um ótimo complemento. Um cara que acumulou 19,5 sacks nas últimas 3 temporadas, foi selecionado pro All Big 12 em 2025. Ele é excelente, tem ótimo tamanho, né? Diferente do Ruben Ben Jr., ele tem uma boa envergadura, tem, né, braços mais longos, é forte, alto. Ele é muito bom, sabe? Gosto muito dele, explosivo, boa flexibilidade, pressiona bem o quarterback pelas laterais. Cara, ele vai ser um complemento muito bom pra essa linha. E aí, mano, Dallas sai dessa primeira rodada com a sua defesa resolvida, porque resolve a linha e ganha um cara pra resolver a questão da defesa contra o passe. Então, pra mim, Dallas deu aula nesse primeiro round. E, repito, falem de Jerry Jones, hein? Falem do velho. Muito silêncio, né? Muito silêncio sobre Jerry Jones, né? Ó, pra gente finalizar, a última escolha que eu coloco aqui como uma das melhores é o Chicago Bears pegando o Dylan Tyneman na 25. Gosto muito dessa escolha. Pra mim, se não existisse Caleb Downs, o Tyneman seria o melhor safety dessa classe, sabe? Eu gosto muito dele. Fez uma temporada muito boa lá no Oregon. Cara, eu acho que pensando em safety puro, porque o Caleb Downs, ele é safety, mas ele atua em outras posições. Pensando em um cara que é só safety, talvez o Tyneman seja o melhor dessa classe, sabe? Muito rápido, explosivo, versátil, é um cara bom também contra o jogo terrestre, né? Pô, consegue recuar bem. Então, velho, eu gosto muito do Tyneman. Era uma necessidade nesse time do Bears, né? O Bears precisava melhorar a posição de safety e consegue, né? O Bears que perdeu o Kevin Barger e o Jaquan Brisker consegue repor bem, né? Já havia reposto, né, com o Kobe Bryant, que não é aquele Kobe, é outro. E agora complementa ainda mais, repõe ainda mais com o Tyneman. Gosto muito dele, ótima escolha, ótimo valor, saindo na 25. Então, pra mim, pra fechar a lista das melhores escolhas, Dylan Tyneman saindo pra Chicago. Indo agora pras piores escolhas. Ó, vamos lá. Pra mim, Tennessee ter gasto uma quarta escolha no Carnell Tate, pra mim foi uma escolha ruim, tá? O Carnell Tate, cara, ele é um bom wide receiver? Ele é bom, mas eu acho que não passa muito disso. Sinceramente, cara, eu acho o Jordan Tyson muito melhor do que o Carnell Tate. Se o Titans tivesse gasto uma quarta escolha no Jordan Tyson, eu estaria ok. Porque o teto do Jordan Tyson é muito alto. O Jordan Tyson tem teto pra ser um wide receiver estrela, pra ser um wide receiver número 1. Eu não vejo esse mesmo teto no Carnell Tate. Eu acho que o Carnell Tate ele tem potencial de ser um bom wide receiver. Um wide receiver titular, uma boa opção, mas não pra ser o alvo número 1. E você gastar uma quarta escolha num jogador que não tem potencial pra ser protagonista no seu time, eu acho um mau gasto, né? E aí eu não sei o que passou na cabeça de Tennessee, se, sei lá, eles viram Jeremiah Love saindo e falaram, porra, caralho, perdemos a nossa escolha, a nossa primeira opção. O que a gente faz? Ah, Carnell Tate. Não sei se foi no susto ou se foi algo realmente pensado, mas se foi pensado, eu queria realmente entender qual foi a linha de raciocínio. Porque se fosse pra pegar um wide receiver estrela, pra ser um alvo maravilhoso pro Ken Ward, pegava o Jordan Tyson, né? Ou reforçava a defesa, gente. Caleb Downs estava disponível, o Alvin Reese estava disponível, né? Repito, o Carnell Tate ele é bom, mas não para ser uma quarta escolha. Então, eu achei uma escolha muito ruim. Para mim, fica
entre as piores. Outra escolha que eu não gostei foi o Giants pegando o Francis Mauigoa na 10, tá? Ele é bom jogador? É um bom prospecto, sabe? É um bom offensive tackle, acho que ele tem tudo pra se tornar um offensive tackle de longa carreira na NFL e tudo. Mas, pô, irmão, você tendo Ruben Ben Jr., você tendo Caleb Downs disponível, você não pegar um desses dois, é um custo de oportunidade, né, que o Giants vacilou, entendeu? Que o Giants deixou de aproveitar. Então eu coloco essa escolha como uma das piores, não por eu não gostar do jogador. Eu acho bom jogador, eu acho que eles endereçam uma necessidade do time e tal, mas por não ter pego um prospecto melhor que estava disponível, por ter vacilado, eu coloco essa escolha como uma das piores. E pelo mesmo motivo, eu coloco o Dolphins pegando o Caden Proctor como uma escolha ruim. O Dolphins desceu no draft, né? O Dolphins tinha 11, desceu pra 12, que era de Dallas, deixou Dallas pegar o Caleb Downs, que é o melhor prospecto da classe, e eles pegaram o Caden Proctor, que é bom prospecto, é um ótimo prospecto de offensive tackle, tá? Mas, pô, irmão, você podia pegar o Caleb Downs. E aí você pode falar, pô, Luiz, mas pro Dolphins valeu a pena a troca? Porque o Dolphins acumulou mais escolhas, e como é um time que precisa se reconstruir, é legal ter mais escolhas para endereçar mais posições, eu entendo. Mas quando você tem a chance de pegar o melhor prospecto do draft, você sendo um time que tá em reconstrução, você não desperdiça uma chance dessa, sabe? Você não desperdiça uma chance dessa. Você pode repor outras posições mais pra frente nos drafts, entendeu? Você não precisa repor tudo nesse draft. Você pode repor no próximo. Pra mim foi assim, eles desperdiçaram uma chance de ouro aqui, entendeu? E draft pune, mano. Draft pune. Pra mim foi uma péssima escolha o Dolphins ter descido. E repito, o Caden Proctor é um bom jogador. Bom jogador, vai resolver problemas, mas não como o Caleb Downs. Então, pra mim, foi outro time que desperdiçou uma chance muito boa que apareceu, né? Outro time, Minnesota Vikings. Eu não gosto do Caleb Banks saindo na 18. Eu acho que ele saiu muito antes do que ele deveria, né? Eu tinha o Caleb Banks como uma possibilidade de segundo dia de draft, sendo bem sincero. Segundo o Bleacher Report, ele era um cara que tava abaixo do top 50 entre melhores prospectos. E aí você, na 18, pegar ele, nossa, eu achei que foi um reach muito grande. Tipo, ele é bom, mas assim, tem histórico de lesões, sabe? Não é um cara que se destaca em nada. Então, eu achei muito cedo pra pegar ele. Dava pra ter pego jogadores bem melhores nessa 18. Acho que Minnesota também não usou bem o ativo que tinha, né? Assim como eu acho que o Chargers não usou bem a 22, pegando o Akeem Masdor. É um cara de 25 anos, né? Entendeu? É um cara que não vai evoluir muito, né? Dificilmente o Masdor daqui 2, 3 anos vai ser um jogador melhor do que ele é hoje. E aí você gastar uma primeira rodada num jogador que vai ser a mesma coisa, um cara que talvez dure um contrato na NFL, nossa, eu acho um custo de oportunidade muito, muito ruim. Então, um custo-benefício muito ruim. Eu não gosto. Sinceramente não gosto. E pra mim essa também entra como uma das piores escolhas. Aí, velho, a gente tem algumas escolhazinhas aqui que a gente precisa comentar. Pra mim são escolhas que não entram nem como melhores e nem como piores. São escolhas polêmicas. São escolhas que precisam de interpretação. E são escolhas que dividem opiniões. Pra mim são escolhas que não dá pra colocar numa caixinha só. Não dá. Por exemplo, Jeremiah Love na 3. Eu consigo entender quem chega aqui e fala, pô, Luiz, gastar uma pick 3 no running back não é gastar mal? Eu entendo, por quê? Porque running back é uma posição que você consegue jogadores, talvez não tão bons como o Jeremiah Love, mas próximos ao Jeremiah Love, numa segunda, terceira e quarta rodada. Você consegue running backs bons mais pra frente no draft. Você consegue. Então eu entendo você olhar pro Cardinals, que é um time que precisa de muita coisa, pegando um running back na 3, eu consigo entender você olhar pra isso e falar, putz, foi mal. Ao mesmo tempo, eu olho pra essa escolha e falo, caramba, Arizona pegou uma estrela. Arizona pegou uma futura estrela. Pegou um cara que pode carregar esse ataque. O Jeremiah Love, ele tem esse potencial. Ele tem o potencial de ser um Saquon Barkley, tem potencial de ser um Bijan Robinson. Ele tem esse potencial.
Entendeu? Então, foi cedo, foi muito cedo pra pegar o Jeremiah Love? Talvez. Mas será que não vale a pena você pegar um cara que resolve o seu ataque? Não é legal você garantir um cara desse o mais cedo possível? O Jeremiah Love, ele é discutivelmente o segundo melhor prospecto dessa classe depois do Caleb Downs. Então, eu entendo e eu até tendo a concordar que foi muito cedo, que gastaram um ativo muito bom numa posição que dava pra você pegar jogadores tão bons quanto ou próximos mais tarde. Eu consigo entender esse argumento. E concordo, de certa forma. Mas o argumento de que pegamos uma estrela, pegamos um cara que resolve o ataque, eu também entendo, porque o Jeremiah Love, ele é isso, entendeu? É um cara que eleva o teto desse ataque, eleva o piso e eleva o teto desse ataque, entendeu? Você tem que lembrar que o quarterback do Cardinals é o Jacoby Brissett. Não é o Jacoby Brissett que vai garantir vitórias. O Jeremiah Love pode garantir vitórias, entendeu? Então, é uma escolha que eu não consigo colocar nem como uma escolha top, nem como uma escolha ruim. Pra mim é uma escolha que o tempo vai dizer. Assim como Kansas City subir pelo Mansour Delane. Vamos lá, Mansour Delane em Kansas City. É uma boa? É uma ótima. Kansas City teve a sua secundária toda dizimada, né? McDuff foi embora, o Watson foi embora. Kansas City precisava repor a sua secundária. E o Mansour Delane, ele é, pra mim, indiscutivelmente o melhor cornerback da classe. Indiscutível. Ele é absurdo. Acho que marcando em zona ele às vezes não vai tão bem, mas, cara, na individual, ele é muito bom, atlético, explosivo, inteligente, faz boas leituras. Ele é um baita cornerback. Baita cornerback. Inclusive, se parece com o McDuff, né? Se parece bastante com o McDuff. Ele na mão do Spagnuolo vai ser uma loucura. Então, assim, se você me fala, Luiz, se eu não soubesse que o Chiefs teve que subir pra pegar o Mansour Delane, se você só me fala, Luiz, o Chiefs pegou o Mansour Delane na primeira rodada, eu vou falar, caramba, boa escolha. Porra, perdemos o McDuff? Oh, mas trouxemos um cara igual ao McDuff, mais jovem, que não vai custar o que o McDuff custaria. Porra, coisa linda. Aí você vai me falar, pô, Luiz, mas aí pra isso o Chiefs gastou ativos pra subir. Ah, mas subiu pra onde? Pra 6. Aí eu vou falar, puta, a questão é, precisava? A grande questão dessa escolha é essa, precisava subir pra 6 pra pegar o Mansour Delane? Eu acho que não. Eu acho que o Chiefs poderia pegar o Mansour Delane na sua escolha original, que era 9, se não me engano. Dava pra pegar. Entendeu? Então a grande questão que faz a galera estar criticando essa escolha não é o jogador em si, é o fato do Chiefs ter subido por ele. Não me incomoda, sinceramente, o Chiefs subir pelo Mansour Delane, porque é um cara que supre uma carência do time. Supre. Que vai custar muito menos do que o McDuff e que vai entregar provavelmente algo bem próximo do que o McDuff entregava. Não me incomoda, eu gosto da escolha, tá? Mas eu entendo quem discorda, eu entendo quem acha que o Chiefs gastou mal, né? Não é que gastou mal, mas fez algo que não precisava, que era subir. Precisava subir pelo Mansour Delane? Essa é a grande questão. Eu acho que não precisava subir, ao mesmo tempo que eu gosto do jogador e gosto da escolha. Então, é outra escolha que fica meio que nessa zona meio nebulosa. Assim como, pra gente encerrar, né, com chave de ouro, né? Vamos falar sobre a grande polêmica do primeiro round, que foi o Rams pegando o Ty Simpson de Alabama na pick 13. Né? Vamos lá! É outra escolha que divide opiniões e eu consigo entender os dois argumentos. O argumento contra. Velho, a gente já tem o Matt Stafford. Nosso time é um time que, mano, é pra brigar agora. A gente tá com a janela curta de título. O Matt Stafford pode se aposentar no fim dessa próxima temporada. A gente tem que maximizar nossas chances. Tem que pegar alguém que ajude agora. Não faz sentido pegar um quarterback que não vai jogar, que não vai ser útil agora. Meu Deus, gastou mal. Eu entendo esse argumento. Ao mesmo tempo que eu entendo o argumento de que, velho, o Matt Stafford, ele tá com 38 anos, o Matt Stafford, né, pode acabar se aposentando no fim dessa temporada. A gente precisa de um plano de substituição, a gente precisa de um sucessor pro Matt Stafford. Não é interessante pegar esse sucessor agora pra deixar ele jogar com o Stafford, né, treinar com o Stafford um ano inteiro, trabalhando ali com o Stafford e o McVay, pegando bagagem, pegando experiência, né? Será que isso não vai facilitar na hora de fazer a transição? Eu entendo esse argumento também. E, sinceramente, eu tô muito mais pendendo pra esse lado de que vale a pena pegar o sucessor do Stafford agora, pra ele trabalhar uma temporada inteira com o Stafford, com o McVay, pegar experiência. Eu tô muito mais pra esse lado do que pro lado de, meu Deus, perdemos a oportunidade, dava pra ter pego um prospecto melhor, pra ajudar agora, pra reforçar o time agora. Eu entendo, mas eu não consigo ir contra o McVay. Se o Sean McVay deu o aval, eu dou o aval também, entendeu? Eu dou o aval,
né? E vou te falar, mais surpreendente do que o Rams pegar um QB é o Rams fazer uma escolha pensando no futuro, né? Porque se tem uma coisa que o Rams cagou nos últimos anos, foi pro futuro, né? Ah, a gente tem que gastar tantas firsts pra pegar um Devante Adams, pra pegar um Stafford. Foda-se, gasta, pega. Foda-se o futuro. A gente tá pensando agora. Então, ver o Rams escolhendo um jogador pensando no futuro, né, pensando numa sucessão, me surpreende, me surpreende. E outra, e aí talvez isso influencie muito na minha opinião. Eu gosto mais do Ty Simpson do que a maioria. Eu tinha o Ty Simpson como uma possibilidade pro primeiro round, né? Só que pro fim do primeiro round, saindo pra um Pittsburgh, por exemplo. Óbvio que eu não achava que ele ia sair no top 13, mas eu tinha ele como uma escolha de primeira rodada. Pra muita gente ele era um cara de segundo dia, de meio de segundo dia. Então, talvez o fato de eu gostar mais do Ty Simpson do que a maioria enviese a minha opinião, enviese, né, eu achar que foi uma escolha não tão ruim como muita gente pinta. Mas enfim, basicamente, pessoal, é isso, tá? Pra mim essas foram as escolhas que mais se destacaram nos dois extremos, né? As melhores e piores. Tivemos algumas outras escolhas que foram escolhas ok, que não tem muito o que discutir, mas essas eu acho que são as que estão realmente nos dois polos. Qual que é a sua opinião? Quais foram as escolhas que mais te agradaram, que mais te desagradaram? Manda aí nos comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E é isso, né, minha gente? Obrigado a todos pela audiência, valeu, beijo e tchau!